Bem, pessoal, depois de tudo que nós falamos sobre o cálculo dos esforços solicitantes, né, cálculo do momento efetor, da compatibilização dos momentos negativos, fizemos aquela comparação dos momentos de um pano de laje em relação ao outro, levando em consideração se é maior ou menor que 2, né, para a gente considerar o engastamento mútuo ou não de uma laje, das lajes contíguas. Né, falamos sobre momento positivo, a correção ou não do momento positivo em função da compatibilização do negativo. Depois fizemos o cálculo da armadura com base nesses momentos, utilizando a tabela universal ou a tabela KC e KS, utilizando a largura unitária para as lajes, tanto na direção X quanto Y, armadura positiva ou negativa. E, na sequência, nós falamos também sobre comprimento de ancoragem das armaduras, positivos e negativos. A positiva é mais tranquila, né? De forma prática, a gente leva até a face oposta dos apoios de periferia, ou pelo menos 10 φ, né, ou 4 centímetros além do eixo teórico do apoio, né? Sempre respeitando no mínimo de 10 φ além do AL, ou seja, além do ponto de tensão nula dessa armadura, né? Isso é a que a norma preconiza lá no capítulo 9 sobre comprimento de ancoragem e tensão de aderência, né? Bem, depois falamos, por último, como é que a gente faz com a armadura negativa. E eu apresentei 3 formas de tratamento para vocês, né? O primeiro com as barras com os mesmos comprimentos, de um lado ou do outro da laje contígua. Outra forma, a segunda forma, as barras com comprimentos diferentes, sendo posicionada de forma escalonada. E a última, as barras com os mesmos comprimentos, mas posicionada, ora um comprimento maior por um lado da laje, ora um comprimento maior para o outro lado da laje, mas a barra com o mesmo comprimento, tá? E agora, então, para poder concentrar todos esses conceitos e isso que foi falado para vocês, nós vamos ver esses próximos slides, ok? Então, acompanhem comigo aqui. Primeiro, falando sobre a armadura positiva, vocês percebem que toda ela vai de ponta a ponta, de apoio a apoio numa direção, né, onde está meu cursor mostrando aqui para vocês, essa direção vertical. Nessa mesma laje, a posição original, horizontal, melhor dizendo. Aqui a gente apresenta o comprimento total da barra, o comprimento na parte horizontal e depois o comprimento dos ganchos, dá um nome a essa barra, geralmente N1, N2, N3, assim por diante, a quantidade de barras que serão distribuídas dessa face até aquela outra face, e por fim, o diâmetro com o espaçamento entre as barras. Eu, particularmente, pessoal, gosto muito do espaçamento que tem 0,5, eu vou falar por quê para vocês. É interessante, por exemplo, o espaçamento, você pega, por que o 12,5 é um espaçamento interessante? Por exemplo, porque você pega 1 metro, né? Divide pela metade dá 50 centímetros, divide pela metade dá 25 centímetros, e divide a outra metade dá 12,5. Então fica mais fácil o pessoal armar. Eu não gosto de armar com 17, 18, 19, 11, por exemplo. Mas isso não é errado, tá? Dessa maneira aqui, possivelmente, a sua laje vai gastar um pouquinho menos de armadura, no que diz respeito ao material, mas pode gastar um pouquinho mais de mão de obra para executar, e fica a cargo do projetista a decidir, do calculista decidir isso, ok? Então, as positivas, vocês podem ver aqui que é muito tranquilo, né? Na outra laje a mesma coisa, na outra laje a mesma coisa, tá certo? Bem, vamos agora ver a armadura negativa, algumas particularidades. Aqui a gente já percebe que entre essas duas lajes contíguas, eu tenho uma armadura do tipo C, né? Do tipo 3, que nós vimos anteriormente, ou seja, ora o comprimento maior de um lado, ora o comprimento maior do outro lado, mais a barra com os mesmos 211 centímetros no total, ok? Eu prefiro a barra que tem um comprimento único, como essa, mas com os comprimentos de cada lado do mesmo valor, tá? Com o mesmo valor, para evitar problemas de execução. Tá sempre pensando na agilidade de execução, mas aqui também está correto, ok? Bom, a gente percebe aqui, nessas duas armaduras negativas, entre essa laje de cima onde o cursor está apontando e a laje de baixo, bem como entre essa laje aqui inferior da direita com a laje da esquerda, que o comprimento de ancoragem das barras é muito curto, olha, 70 centímetros aqui, 70 aqui, enquanto no outro é 130, por exemplo. Vocês lembram como é que a gente definia esses comprimentos, né? A gente pegava, quando eu tenho uma laje que é apenas a menor engastada na maior e a maior apenas apoiada no apoio comum às duas lajes, eu pego sempre 25% do menor vão. Lembra disso? Então, possivelmente, esses 70 centímetros, né, os 25% do menor vão desta laje aqui, que é essa dimensão na vertical. Por isso, esse comprimento aqui é pequeno, né? E a gente pode até perceber aqui que aqui em torno de 240, essa parte reta, se eu fizer uma
se eu fizer uma conta rápida com as dimensões da laje, vai dar esses 70 centímetros aqui por volta disso, tá bom? Valores arredondados. E aqui, a mesma coisa. Por isso que a gente percebe que nesta direção e nessa, o comprimento é mesmo 70 centímetros. Por quê? Porque foi usado os 25% da menor dimensão dessa laje aqui. Ok? Então, isso para lembrar aquela particularidade quando você tem uma laje apoiada e a outra menor, com menor rigidez, engastada na que tem maior rigidez. Aqui a gente não percebe isso, né? Aqui as duas têm rigidez equivalente, portanto, essa da direita engasta na esquerda e da esquerda engasta na direita, né? Aqui já não acontece tanto nessa direção quanto nesta outra direção. Então, esse exemplo aqui mostra bem para a gente todos aqueles conceitos teóricos que nós vimos, ok? E por último, nesse desenho, falando aqui da armadura negativa desse balanço. Nós vimos também que tem duas maneiras de fazer esse detalhamento. Ou a barra com o mesmo comprimento, passando 1,5 vezes o comprimento do balanço para o lado do engastamento, ou seja, este comprimento aqui, em torno de 1,5 vezes este comprimento aqui, né? E todas as barras paralelas umas às outras, nesse caso aqui, o espaçamento de 20 centímetros. E a outra maneira é você usar, nós vamos ver no slide posterior, é um slide que está um pouco à frente, nós vamos ver que uma armadura maior, né, com o valor de Lx para cá e Lx para lá, e outro com a armadura menor, meio Lx para cá, meio Lx para o outro lado do eixo do apoio, de forma escalonada, ou seja, uma barra maior, uma barra menor, uma maior, menor e assim por diante. Então, desta forma aqui, a gente detalha as armaduras positivas e negativas, todas aquelas que foram calculadas anteriormente. E aqui nós vamos ver uma particularidade, que é uma armadura de distribuição, ou seja, formando a malha com esta armadura negativa principal aqui. Percebe que o ganchinho é para baixo, né? Então essa armadura é superior. A gente vai ver esse detalhamento aqui, por exemplo, nessa figura da direita. Vocês estão vendo aqui. Então vocês percebem que esta armadura onde eu estou passando o cursor é a principal, equivale-se a esta armadura aqui, ok? Principal. E esta outra fininha que vocês estão vendo aqui, ó, perpendicular à principal, ou seja, paralelo ao eixo do apoio, uma armadura de distribuição. Então, é esta armadura aqui, juntamente com a armadura calculada, formando uma malha superior, de tal maneira que essa armadura principal trabalha de forma mais efetiva, evitando algumas fissurações paralelas à barra, ok? A barra principal. Aí mostra também uns ganchos, né? À direita, os ganchos à esquerda, tá certo? E essa armadura aqui é uma armadura de distribuição, em geral, respeitando aquela armadura distribuição que nós vimos anteriormente, né? Em uma tabela, tá certo? 0,5% da calculada, ou pelo menos a cada 33 centímetros uma barra, ou seja, seguindo aquelas recomendações normativas, né? Aqui a gente vê a mesma situação do desenho em perspectiva em cima da isométrica, uma vista frontal, ou seja, um corte, né? Estão vendo essa vista aqui onde eu estou apontando. Aqui a gente vê as armaduras, né, negativas, principal, e em ponta a gente vê as armaduras de distribuição. Vale lembrar que esse desenho aqui é elucidativo, tá? Mas é interessante colocar uma barrinha sempre nas dobras dos ganchos, sempre tem que ter uma barra para poder firmar e ficar melhor a sua execução, inclusive também a funcionalidade dessa armadura, ok? Aqui nesse desenho de baixo que eu estou mostrando para vocês, eu vejo um corte, como se fosse, por exemplo, um corte onde eu estou passando o meu cursor aqui em cima, olha, vendo essa viga do meio, sendo esta viga que eu estou apontando aqui, esta armadura negativa, né, essa mesma armadura aqui, ou aquela mesma armadura mostrada em planta, ok? Aqui no apoio da extremidade, aquela armadura que a norma pede para colocar também, né, 25% do menor vão, essa é uma distribuição, sempre com o comprimento de 15% também do L do menor vão, ok? Então, essa é uma maneira em corte de mostrar como é que são distribuídas as armaduras positivas e as armaduras negativas nos apoios internos e nos apoios externos. Então, pessoal, desta maneira, de forma geral, eu apresento para vocês como é que se faz o detalhamento das armaduras positivas e negativas na laje. No próximo slide, tem uma situação bastante interessante, que é as armaduras de laje em balanço, quando eu não tenho uma laje do outro lado do apoio, para poder servir de engastamento, ou quando eu tenho uma laje do outro lado da minha laje em balanço, mas em desnível, como eu posso ver aqui à direita. Tá? Vamos lá, um de cada vez. Bom, esse desenho da esquerda, ele chama a atenção na seguinte situação.
A minha armadura negativa, ela pode também trabalhar como estribo da viga, com a mesma barra, com todas essas dobras aqui, acompanhando a geometria, né, da minha laje, da minha marquise, por exemplo, né? Ou ela pode ser apenas uma barra com um comprimento de ancoragem suficiente aqui dentro, seja em gancho ou sem gancho, depende da geometria, e aí o estribo de forma isolada aqui dentro. Na verdade, aqui não é bem o estribo, né? O estribo precisaria, essa barra ainda precisaria fechar aqui, porque todo estribo deve ser fechado e ter barra em todos os seus cantos, ok? Bem, então esse é um formato, e o que chama atenção também aqui é a armadura de distribuição, na parte superior da armadura principal, conforme já mencionado no slide anterior. Então, você pode ver aqui as barras em ponta como armadura de distribuição, lembrando, olha, a armadura no cantinho aqui, em cima, e temos aqui uma particularidade, que é esta armadura de distribuição na face inferior. Esta, pessoal, não tem nenhuma função estrutural. A função dela principal é combater a retração do concreto no momento que você está concretando, que ela está em processo de cura e endurecimento, evitar que esta face inferior aqui possa ter fissuras e, a partir das fissuras, promover a entrada de umidade, por exemplo, provocando patologias nesta laje, com isso levando à ruína. Então, para evitar esse tipo de problema, né, a gente distribui uma armadura que geralmente é barra de 5 milímetros a cada 20 centímetros, entre 20 e 30 centímetros, sem nenhum problema. Em cima também, a gente ainda tem uma recomendação que nós já comentamos. Se você quiser também utilizar aquela recomendação normativa para as armaduras de distribuição, pode usar a mesma coisa aqui embaixo, tá? Não tem nenhum problema, não. Bom, na segunda situação, onde eu tenho duas lajes, né, onde a laje do balanço vai utilizar a laje do outro lado do apoio para engastamento, mas existe um desnível, por exemplo, como mostrado aqui no meu cursor, eu tenho que tomar muito cuidado e jamais executar conforme está esse desenho aqui embaixo. Por quê, pessoal? Vamos lá, então, olha. Eu tenho uma armadura positiva, a armadura negativa principal, que é essa que eu estou mostrando, ela está sendo tracionada. Automaticamente, esta tração, devido ao carregamento vertical que atua nela, provoca uma tração na outra extremidade dessa barra, e essa barra tem a função de fazer a ancoragem dessa armadura principal. Até aí, tudo bem, ação e reação, está ancorado. Mas o que acontece nesta região desse canto aqui onde eu estou mostrando com o cursor? Aqui, para que haja o equilíbrio desta força reativa com a força ativa, essa resultante aparece, então, nesse sentido mostrado no desenho. E esta resultante aqui provocará o desplacamento deste cobrimento, fazendo com que essa barra volte à sua posição original, ou seja, que ela fique de forma quase retilínea, e com isso aparecendo aqui nessa face que eu estou marcando, na face superior, nesse cantinho aqui, uma articulação, uma rótula. Com isso, este balanço, esta laje, torna-se ou totalmente hipostático ou aí com certo grau de mecanismo, de movimento, fazendo perder, então, a sua função estrutural. Para que isso não ocorra, o que a gente faz? Ao invés de fazer essa barra reta ou quase reta, né, como no desenho de baixo, a gente faz um laço. Este laço, ou a gente traz isto aqui, essa armação, conforme foi mostrado anteriormente, e depois a ancoragem a gente traz lá de baixo também no sentido inverso, duas barras separadas, ou faz uma barra única com este laço. Com isso, o que é que eu promovo? Eu promovo esta reação aqui, esta reação para este cantinho aqui. E esta reação inclinada, ela é absorvida por este concreto confinado. E com isso, eu não permito o desplacamento desse cobrimento e, consequentemente, não há formação de uma roda ou de uma articulação, tornando este balanço hipostático. Isso aqui, pessoal, muito cuidado com esse detalhamento, muito cuidado, ok? Para ser bem honesto com vocês, eu não gosto muito de armadura em laço. Eu prefiro fazer duas armaduras, uma conforme essa geometria aqui, e a outra do mesmo jeito, mas no sentido contrário, ok? Sempre calculando os comprimentos de ancoragem, etc, etc, tá? Então, muito cuidado com este detalhe aqui. Bom,
Um passinho mais à frente, sobre o detalhamento das armaduras, aqui dando uma ênfase na armadura negativa, em um canto, por exemplo, onde eu tenho duas armaduras negativas chegando. Então, eu tenho essa área aqui complicada, né? O que a gente faz, então? Vem com essa armadura negativa, por toda a extensão, por exemplo, ela vem caminhando para cá, né, sendo distribuída nessa posição aqui, inclusive até esta posição. Enquanto esta outra armadura faz a mesma coisa, né, vindo até esta posição. Percebam que aqui nesta região, neste formato aqui de um paralelogramo, ou de um quadrado, ou de um retângulo, ou seja, nesta área aqui, você percebe o quê? Percebe que as armaduras estão distribuídas até o comprimento máximo da outra perpendicular, né? Ou seja, esta armadura com este comprimento, eu tenho essa na outra direção, que vem até esta posição, ou seja, essas duas armaduras são principais, mas uma trabalha de distribuição para a outra e a outra distribuição para uma. Ok? Bem, a mesma coisa acontece desta linha para lá, desta linha para cá, uma armadura normal de laje em balanço. Aqui mostrando aquele outro formato de talhamento, uma armadura maior e escalonada com uma armadura menor, sendo esta aqui a metade da armadura necessária e esta outra também como sendo a metade da armadura necessária, tanto na direção Y quanto na direção X. Ou seja, este pedaço aqui e este pedaço aqui se comporta conforme nós já discutimos no slide anterior. E este pedaço aqui, este cantinho aqui, que é a nossa particularidade desse slide, tem as duas trabalhando como hora principal, hora de distribuição, e na outra direção a mesma coisa. Ok, pessoal? Ou seja, o conceito acaba sendo o mesmo. Tudo bem? Bom, andando um pouquinho mais, vamos falar agora, nós até o slide anterior falamos de lajes armadas com barras soltas e agora as lajes armadas com tela soldada. A norma também traz um comentário, isso lá no item 20.5, e diz o seguinte para a gente, olha, para os casos de lajes armadas com tela soldada nervurada, a ancoragem sobre a viga deve ser estendida integralmente até os apoios com ancoragem de 10 fi, no mínimo 10 centímetros. Ok? Então, veja o que a gente faz, né? A gente tem que passar no mínimo 4 centímetros além do eixo do apoio, e dentro desse apoio tem que ter pelo menos 10 centímetros, desde que essa tela ultrapasse os 10 fi do final do aéreo, ou seja, a partir do ponto de tensão normal na barra igual a zero, tensão nula. Então, na verdade, em resumo, o que a gente faz com tela soldada é prolongar essa armadura positiva até a face oposta do apoio, respeitando o cobrimento da armadura, ok? E aí, enquanto as emendas, a norma cita essas duas situações. Para a armadura secundária, apenas uma malha, né? Ou 2 fios. E para a armadura principal, com 2 malhas ou 3 fios na emenda, seja ela transversal, seja ela longitudinal, depende se ela for principal ou secundária, ok? Respeitando essa recomendação, você atende, então, as emendas das armaduras em tela soldada, né? E aí vale as mesmas recomendações lá do capítulo 9 sobre ancoragem, tudo aquilo que a gente viu lá, cálculo de ancoragem, resistência de ancoragem, tudo conforme o capítulo 9 da norma 6118. Nesse slide aqui, o que a gente vê é um detalhamento da armadura, né? Olha, as emendas, se for principal, né, você tem a emenda através de 2 malhas ou 3 fios, se for secundária, é apenas uma malha, né? Aqui, aparentemente, se desenha, você percebe que essa direção é a principal, portanto, a emenda transversal aqui é de armadura secundária, portanto, apenas uma malha, né, ou 2 fios, e a negativa, a mesma coisa, né? A armadura principal está nessa direção, e esta emenda aqui, este comprimento de emenda, aí 2 fios ou uma malha. Então, se percebe que o conceito é muito parecido com a barra solta, mas tem uma grande vantagem, né? A praticidade de execução. Mas vocês podem estar perguntando, professor, mas a tela soldada, ela não tem a quantidade de barra, o diâmetro e os espaçamentos que muitas vezes eu desejo detalhar. De fato, não tem. Então, o que geralmente é feito para se utilizar a tela soldada? Bom, você calcula a sua armadura,
vai gerar um certo diâmetro, uma certa área de aço, que você vai definir o diâmetro e o espaçamento entre as barras. Bom, feito isso, você vai escolher a tela soldada mais próxima, claro que tem disponibilidade no mercado local, né, ou na região, a tela que mais se aproxima à sua área calculada, e a partir dali você pode acrescentar com barras soltas. Ah, professor, mas de todo jeito eu vou ter que amarrar. Vai ter que amarrar algumas barras, porém, numa quantidade muito inferior do que se fosse ter que amarrar todas as barras soltas. Em geral, nas barras soltas, pessoal, o pessoal amarra a cada três malhas, né? Então, você deixa duas soltas e amarra a terceira, e vai, na verdade, alternando essas amarrações para que todas as barras fiquem amarradas entre si, tá? Mas é um trabalho bastante grande, né? Então, a tela soldada vem contribuir nesse sentido, a agilidade da execução e da montagem da armadura das lajes. Bem, pessoal, então agora para finalizar sobre detalhamento de armaduras e todas as armaduras que possam estar presentes numa laje, né? Ou seja, as armaduras mais tradicionais, por assim dizer, nós temos ainda a armadura de canto. Essa armadura de canto, ela é uma armadura diferenciada. Ela só é necessária, conforme está escrito nesse slide que vocês estão vendo, nos cantos das lajes retangulares, formado por duas bordas simplesmente apoiadas. Por quê, pessoal? Porque nesta borda, quando não tem armadura negativa, existe uma tendência de levantamento dessa borda. Nós vamos ver no próximo slide como é que aparecem as fissuras. Um levantamento na borda em função do deslocamento dessa laje na sua região central, nas duas direções. Então, como ela deforma numa direção X e numa direção Y, nos cantos de lajes apoiadas, provoca uma inversão de esforço, na verdade, tentando provocar um levantamento da borda. E quando isso acontece nessas situações, então a gente precisa dispor, tanto na face inferior quanto na face superior, uma armadura de canto, conforme nós vamos ver no próximo slide, tá bom? Bom, primeiro, né, essa armadura de canto, ela é calculada como sendo 50%, tanto na face de cima quanto na face de baixo, ou seja, superior e inferior da laje, 50% da maior armadura positiva calculada. Em geral, a gente chama de direção X do menor vão, né? Então, a armadura maior positiva está na direção do menor vão, né? A gente chama dessa forma a armadura SX. Então, eu vou adotar 50% desta armadura para a face inferior e para a face superior. Veja o que acontece quando existe essa combinação, né, de flexão e torção, principalmente nesses cantos da laje, causada para as lajes apoiadas nessas duas bordas perpendiculares entre si. Então, veja, a parte superior provoca umas fissuras, nesta posição que vocês estão vendo aqui, em todos os cantos, claro, se todos os cantos forem laje somente apoiada, né? E na face inferior existe fissuras na direção perpendicular à face superior. E para combater, então, estas fissuras, que a gente faz, coloca essas armaduras de canto, dispõe tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, ok? E esse detalhe a gente vai ver nesse próximo slide. E aqui, antes de a gente só te comentar um pouco esse detalhe da armadura, o que tem um comentário bastante interessante para vocês. Olha, quando toda armadura positiva se estender até o apoio, é o que a norma hoje preconiza, não é necessário reforçar a armadura de canto inferior. Ou seja, essa armadura de canto inferior, antes da revisão da norma de 2014, ainda era possível você fazer o escalonamento dessa armadura positiva. Os projetistas, os calculistas mais antigos, né, um pouco mais de tempo e de experiência, eles faziam esse escalonamento para poder reduzir um pouco da taxa de armadura. Mas como a norma, essa última versão da norma 2014, ela recomenda que toda armadura positiva vá até os apoios, portanto, neste caso particular de laje apoiada em dois cantos perpendiculares entre si, não é necessária a utilização. Por quê? Porque já vai estar disposta lá a armadura positiva, ok? Mas se não houver armadura negativa, aí sim a gente coloca uma armadura na face superior, distribuída a 20%, no mínimo 20% do comprimento da dimensão do menor vão da laje. Nesse caso aqui é o LX, então LX sobre 5, tanto na direção horizontal quanto na direção vertical. A rigor, essas armaduras deveriam ser, né, nessa posição que vocês estão vendo aqui, ou nessa posição que vocês estão vendo aqui, sempre perpendicular
a fissura que pode surgir nesta situação. Mas por facilidade de execução, como é que a gente faz? A gente faz uma malha perpendicular entre si e posiciona esta armadura na face superior e na face inferior. Lembrando que se tiver armadura inferior chegando nos apoios, não precisa, apenas existe a necessidade da armadura na face superior, ok? E um detalhe dessa armadura está nesse desenho ao lado aqui, onde pode perceber uma malha em uma direção, na face superior, né? E uma malha na outra posição, na face inferior, ok? Então, gente, a gente percebe aqui essa armadura de canto para combater as fissuras que nós mencionamos anteriormente, ok? Bem, pessoal, para a gente encerrar, então, o assunto sobre lajes, nós vamos falar agora sobre estado limite de serviço. Esses estados limites já foi bastante discutido no curso de vigas, né? Mas são importantes, nós vamos também abordá-los de forma mais sucinta, mas abordá-los aqui no curso de lajes também, né? Tanto na norma 6118 quanto na norma 8681, esse conceito é bastante discutido, é muito interessante você sempre dar uma lida nesses 8 documentos referentes a esses assuntos, tá bom? Bom, para lajes, assim como para vigas, né, alguns estados limites de serviço precisam ser verificados. São eles: deformação excessiva, formação de fissuras, abertura de fissuras e vibração excessiva. São basicamente os mais importantes a serem verificados para as lajes, pensando em concreto armado, ok? Quando se fala em concreto protegido, também outros estados limites são necessários que se façam as verificações, ok? Bom, vamos identificar desses 4 que eu comentei, onde são importantes as suas verificações. Bom, lajes comuns de edifício, por exemplo, é interessante sempre verificar a vibração excessiva e deformação excessiva. Enquanto se você tiver uma estrutura, né, de lajes ou de placas que seja atuando em ambientes agressivos, seja em contato com água, seja na orla marinha, seja como reservatórios de produtos químicos, por exemplo, onde são ambientes bastante agressivos, formação de fissuras e abertura de fissuras passam, em geral, a ser muito mais importante do que a deformação e a vibração excessiva desses elementos. Então, o interessante desse item aqui, para a gente finalizar, pessoal, é que vocês tenham em mente quais são os estados limites de serviço e, em cada circunstância, você utiliza aquele que for mais cabível. Lembrando que, por filosofia, né, todos os estados limites deverão ser verificados. Ok, pessoal? Então, nós ficamos por aqui no curso de lajes. Espero que tenham gostado e até uma próxima.